Olá, boa noite, tudo bem? Como nós estamos? Mais uma live essa semana. Hoje nós vamos iniciar essa live entrevistando a Ramira. Mandei convite para ela. Esperar. Ah, deu certo. Agora deu certo. Olá, Ramira. Boa Não vou falar agora. noite, Tô te tudo vendo. Boa bem? noite, tudo bem? Que prazer te receber aqui. Muito Ah, obrigada por aceitar o convite. eu que agradeço, fiquei imensamente feliz e honrada em participar. Bom, vamos lá, vou fazer a apresentação, tá? Tá Para quem não ótimo. conhece, eu sou a doutora Heloísa, eu trabalho com saúde mental. Nós começamos essa série pensando em aprender com pessoas que a gente olha e vê que teve sucesso, pessoas que admiro. E selecionei algumas dessas pessoas, a Ramira foi uma delas. Ah, A sério? Ramira trabalha, né, com moda, com acessórios, hoje como influencer digital também. Acompanho ela tem um tempinho já e tô aqui para que a gente conheça muito além daquilo que ela mostra ali, para a gente aprender com a trajetória da Ramira, né? Para a gente aprender com a mulher que ela é. Então, Ai, muito obrigada. obrigada por ter aceitado o convite. É um podcast, então você pode ficar tranquila, não tem muita resposta. Na verdade, nós estamos aqui para aprender. Na última live eu aprendi demais também. Ramira, para quem está chegando hoje, como que você se apresentaria? Então, Heloísa, vamos lá. Eu sou Ramira, tenho 31 anos, tenho um filho, moro aqui no Goiás, já vai fazer 17 anos. Sou paraense, na verdade, né? E tinha familiar aqui, vim para a cidade, comecei a estudar. Me casei depois, né, de um processo também, formei, tudo certinho, mas entrei nesse mundo da moda pela maternidade. Poucas pessoas sabem, mas eu sou engenheira agrônoma também. E só que eu brinco que eu peguei dois diplomas, que foi a maternidade junto com o diploma da faculdade. E acabou que ficou um pouco complexo eu trabalhar na minha área. E então eu resolvi criar algo para trabalhar e comecei em casa, vendi acessórios, né? Bijuteria, brinco, colar. Comecei em casa mesmo durante um ano. Depois, né, abri a minha primeira loja física, uma loja bem pequenininha mesmo, mas foi onde realmente tudo começou a fluir e a acontecer. E desde então a Ramira Acessórios já vai para esse ano fazer 5 anos e 6 que eu vendo, né? Um pouco mais de um ano e meio, eu iniciei também com a venda de vestuário feminino, né? Mergulhei algo a mais e agreguei. Eu brinco que tu entra lá na minha loja, tu sai pronta pro teu evento. Fica outra bolsa, E já acessório, ganhou, roupa, tudo. você já ganhou até prêmio, né? Eu já Sim, acompanhei, já fui estamos reconhecida na cidade que você mora, em São Luís, né? já por 3 anos consecutivos, ganhamos os melhores do ano aqui na cidade, como melhor loja, destaque, né? No nosso ramo, graças a Deus, assim, temos uma clientela bem fiel que faz, assim, a loja acontecer. Sou bem contente nessa área. Ramira, você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você falou assim: eu peguei dois diplomas e não exerci a minha área. Mas na Uhum. verdade a área é aquilo que a gente tem propósito, né? Acho que Sim. também que a gente tem dom. Acredito que você faça sucesso naquilo que você faz, porque você se conecta com as pessoas que te assistem, Sim, é verdade, né? eu acredito. E o que você faz para manter assim essa parte onde você consegue trazer, porque trabalhar com internet não é uma coisa fácil, né? Não, Existem é dias e desafiador. dias, né? Eu Exatamente. até vi um TikTok seu recentemente falando, né, como estava sendo um período difícil e mesmo Sim, assim a gente tem que trazer o sorriso no rosto e trazer exatamente. essa conexão. Como que você faz isso? Como que você É, divide na sua área? eu falo que, sim, a rede social, para mim, ela é exatamente a naturalidade do meu dia. Eu gosto, eu mostro quem eu sou, do jeito que eu sou, sem filtro. Mas eu acho que tudo se pode falar, mas em tudo se convém. Mas quando eu estou bem, eu prefiro explanar. Só que mostrar meu dia a dia, só que acaba que, igual você falou, a junção,
principalmente o sucesso da minha loja, ele vem porque ele é alinhado realmente não só por venda, mas por estilo de vida, o meu estilo, o meu lifestyle. Ele tá super conectado. Eu vou ali, eu mostro aquilo que eu gosto, eu tento te oferecer para venda a consultoria daquilo que eu queria para mim, do que eu acredito de moda, do que vai ficar legal. E a rede social, ela vem para isso, né? Igual realmente eu tô passando por um processo de divórcio, depois de 10 anos de casamento, e é um processo novo da rotina de vida familiar, uma mudança muito grande de vida familiar. E que, como você falou, dias e dias, tinha dias que realmente eu não estava bem, muitos dos dias, mas o trabalhar, o aparecer, ele realmente traz todo o diferencial para o meu trabalho. Então, ele é necessário, mesmo quando eu não estou bem. É lógico que filtrar isso, os dias que realmente não dá, é importante até para minha saúde mental, que realmente tinha dias que não dava. Mas era importante eu entender, é preciso, porque a minha loja mesmo, ela fica um pouco mais afastada do que é realmente o centro. Então, eu falo assim, que se a minha rede social não estiver funcionando, não estiver bem estabilizada, não estiver entregando um conteúdo de qualidade, lógico, com o produto, eu não vendo. Então, a rede social realmente ela vem para somar, ela é meu trabalho, ela é meu lifestyle, meu dia a dia. E para isso, realmente, é se soltar. Eu falo que eu não tenho filtro. Tem dia que eu apareço ali, eu entrego um conteúdo melhor. Tem dia que eu falo, hoje não tô para isso. Mas, assim, a Ramira que tu vê aí é a de cá. E eu acho que é o que faz toda a diferença, sabe? Acredito também que é a sinceridade de você conseguir se conectar com a Sim. pessoa de verdade, né? É exatamente isso. Eu acho que é o que faz diferença, porque até minhas clientes, Heloísa, assim, falam assim, nossa, que legal, quando não tem muita intimidade, por exemplo, elas criam uma intimidade de me ver, de falar que tô bonita, olha na sua loja. E eu acho que eu entregar essa intimidade para elas, dá liberdade para elas chegarem a mim, de entender que eu dou essa oportunidade, igual chegam maravilhosas, que é o meu bordão, desde sempre eu usei esse bordão. Tudo que eu posso ter para criar essa conexão de intimidade com as minhas clientes, eu entrego. Eu falo que eu não tenho clientes, eu tenho amigas, né? E realmente eu acho que essa foi a tática perfeita, foi criar intimidade com as minhas clientes na rede social e na loja física também. E para você foi algo natural, né? Eu vejo que foi muito fluido, não foi muitas técnicas, porque hoje fala muito do marketing, muito estudo, mas foi algo fluido para você, Uhum. né? Do que surgiu da necessidade e a necessidade você viu uma oportunidade. Sim, exatamente isso, porque eu acho que é sobre isso, a naturalidade em si, de você mostrar quem você realmente é, porque senão não dá para sustentar, né? Você mostrar o que não é, não se sustenta. Então, quem eu realmente sou, e lógico, buscando sempre melhorar. A rede social hoje, sem sombra de dúvida, a internet é o maior canal de vendas que existe. E como eu falei, eu tento estruturar a minha da melhor forma, buscar formatos novos de entregar. Eu estava cerca até disso comentando, porque teve a época em que postar fotos instagramáveis era o auge. Hoje, o meu sucesso, dias que a gente faz um provador todo arrumadinho, é bacana a entrega, mas o dia que eu mostro os meus bastidores, a minha bagunça, é o dia que mais surge efeito. As Então, eu acho que pessoas as pessoas querem o também estão contrário agora, né? Elas querem ver a a realidade. realidade, porque eu acho que as pessoas fantasiam tanto tudo ao mesmo tempo, aquela coisa perfeita. Então, assim, tem que estar sempre ali alinhando. O que que é que vocês querem ver? Não, hoje vai ser algo mais arrumado. Não, deixa eu te mostrar como que funciona por trás. Então, todo dia ali, uma busca de como realmente eu vou entrar nesse mundo, ao contrário ali, que é para vender, que é para mostrar, fidelizar. Então, todo dia uma busca incessante por isso. E falando de realidade, Ramira, se eu pudesse escrever em algumas palavras, quem é você fora do trabalho? Porque isso aqui também é um trabalho, né? Sim, é verdade. O que esperar de mim fora do trabalho? Primeira coisa, eu sou uma menina muito solta, ressabiada, mas eu sou muito alegre. Deixa eu ver. Eu me considero uma mulher muito batalhadora, uma mãe incrível e muito amiga. Eu sou uma mulher que se entrega muito. Então, assim, em tudo, acho que você pode esperar isso, muita entrega. Sou muito intensa em tudo que eu faço, seja na minha vida pessoal, profissional, nas minhas amizades. Acho que intensidade, essa é a palavra que você vai encontrar em tudo em mim. Falando dessa trajetória que você já começou a contar, conta pra gente como que foi essa trajetória? Sair lá da Paraíba, vir para Goiás, o interior, né? Porque hoje São Luís expandiu muito, mas acredito que você já Sim. esteja aqui há um tempo onde ele era um pouco menor. Como que foi para você tudo isso? Foi tudo muito novo. Eu sou filha única. Eu tinha uma tia que morava aqui. Na época, eu vim para passear. E aí eu estava terminando o ensino fundamental, indo para o ensino médio.
E aí eu resolvi ficar para estudar, mas assim, minha mãe veio também, ficou uma época comigo, ficou uns 2 anos comigo e minha mãe foi embora, minha tia foi embora, todo mundo. E eu tinha duas escolhas. Ou eu voltava para lá, que era uma cidade muito pequena, muito pacata, ou eu ficava aqui, regaçava as mangas e tocava. E assim, eu não acho, não considero algo errado ser ambiciosa. E eu sempre fui muito ambiciosa, sempre Não, tive muita vontade de crescer, de correr atrás, de buscar algo diferente. Minha mãe, por exemplo, só fez até a quarta série. Só tinha eu de filha. A minha mãe trabalhou na casa de outras pessoas por moradia e comida. Então eu entendia que para mim fazer algo diferente por mim, por ela, por nós, eu precisava mudar a estrutura, né? Na minha família mesmo, eu fui a primeira a me formar em uma faculdade, a ter os estudos. E aí realmente eu precisava de quê? De garra, de coragem. Foi o que eu fiz. Todo mundo foi embora, eu fiquei. Aluguei uma kitnet. Na você tinha época, quantos anos nessa isso eu época? tinha 17. Novinha. 17, sim, 17 anos. E aí eu fiquei morando sozinha na kitnet, morei, me casei aos 21, me casei. E eu fazia 20 anos, 21 anos, me casei. E aí foi quando eu resolvi, né, constituindo família, ficar por aqui mesmo. Já que antes o plano era ir embora, as coisas mudou e depois a intenção era ficar por aqui. E é engraçado, Ramiro, que você está contando, e eu gosto muito de ouvir essa parte, porque às vezes a gente vê cliques, as pessoas que te acompanham veem cliques, veem você produzida, veem um glamour, elas não Sim. imaginam a labuta por trás, né? Oh, As dores. sim. E eu falo muito isso, às vezes a gente olha para uma árvore, a gente não imagina a sementinha que ela foi. Como que ela teve que cavar embaixo da terra, as dores de crescimento que ela teve. E que hoje, na verdade, talvez você colha algo que está sendo plantado há muitos anos, né? É uma Exatamente. força, uma batalha de muitos e muitos anos já que você vem tendo, Sim. né? Eu falo que é exatamente sobre isso. A minha loja mesmo era o maior testemunho sobre isso, Luiz, porque quando eu entendi assim que eu queria muito fazer algo, eu já tinha o meu filho, não conseguia trabalhar na minha área porque eu era mãe em tempo integral, cuidava de casa. E aí eu pensei, gente, eu preciso fazer algo. E eu tinha uma prima que morava lá no meu estado e eu comprava coisas baratex aqui e mandava para ela vender. Eu pensei, gente, eu faço isso por ela, por que que eu não vou fazer isso por mim? Eu sempre gostei da rede social, né? Eu falei, eu crio o Instagram, vou vender online. E eu lembro que foi um dia que eu tentei fazer, achei uma loja em São Paulo, tentava fechar a compra com essa loja, e tudo que eu ia querer estava esgotado. Em novembro, isso, época de pandemia, todo mundo de máscara, eu fiz o quê? Vou para São Paulo. E aí eu lembro que eu peguei uma mochila, falei assim, vou levar essa mochila, que o que eu comprar eu trago nela. Eu tinha R$ 2.500 na época. E eu tinha R$ 2.500, minha mãe falou assim, tinha um cartão de crédito, minha mãe falou assim, tem 2.000 nesse cartão, leva ele também. Minha mãe ficou com meu filho, eu peguei um ônibus em Goiânia, aqui em São Luís, na realidade. Fui para Goiânia, peguei um ônibus em Goiânia, fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo de manhã, não sabia onde que eu tava, caçando lugar para onde que eu ia para comprar esses acessórios. Comprei eles. Eu lembro que era tão crua daquilo que eu tava fazendo, que eu não sabia o que tava fazendo, que eu saí daqui em um dia, fiquei outro dia em São Paulo, eu voltei 3 dias depois sem banhar. Porque eu pensei, aonde que eu vou banhar? Não tinha onde banhar, eu não tinha como pagar o hotel, porque se pagasse o hotel, diminuía o meu valor de compra, era a minha primeira compra. E eu fiquei até sem banhar. Eu banhei no terceiro dia, quando eu voltei. Então, assim, eu brinco mesmo, uma mochila nas costas e um sonho, carregando aqueles acessórios, cheguei, fui postar foto, fui fazer Instagram, que é o Instagram que eu tenho da minha loja, comecei vendendo em casa. Depois de 10 meses que eu estava vendendo em casa, juntando dinheiro, eu consegui comprar um painel e um balcão. E eu coloquei em um quarto da minha casa. E aí esse painel e esse balcão ficou lá ainda por uns 3 meses, que foi quando eu consegui abrir a loja, porque minha mãe tinha uma casa, ela vendeu essa casa dela, porque estava dando muito problema, e me ajudou a abrir a loja. Então, assim, ninguém imagina, acha que veio tudo pronto, e não, foi assim, uma história realmente assim, de conquista, Inspiradora, sabe? sua história é É um inspiradora. testemunho, eu falo que é E é isso. muito, e você tá falando aí da maternidade, eu tenho achado lindo o movimento, assim, né, que vejo que Deus tem Sim, feito mesmo, sobre libertar as mães da maternidade, né? é Quando verdade. você ganha um filho, ganha um propósito. Timóteo fala sobre isso, que o homem, quando ele aceita Jesus, ele é liberto, mas a mulher essa é liberta na maternidade. E é Isso. muito lindo que junto com o seu filho nasceu mesmo um
Mais lindo Uhum. ainda a sua força de vontade. Acredito que essa luz que você consegue, né, iluminar, fazer as pessoas se conectarem com você, vem muito isso, que é uma luz que vem de dentro mesmo, né? De uma Uhum. pessoa que olhou para as dificuldades da vida e falou assim: bom, a vida fez isso comigo, mas eu não aceito ser isso que a vida me Exatamente deu, isso. Eu né? falo exatamente isso. Eu escolhi algo diferente e eu acho que para viver o extraordinário, você tem que realmente arriscar, né? Eu tenho uma amiga que a gente estava até brincando essa semana acerca disso, que ela falou assim: eu projeto as coisas, mas eu sou imediatista, porque realmente, se eu projetar algo, se eu ver uma brecha que ali pode nascer algo diferente, eu tô pronta para arriscar. E às vezes eu posso ter medo, aí eu já oro e peço, Senhor, eu vou dar o passo, me dá o chão. Sou muito temente a Deus, assim, tudo que eu faço é orar a Deus, pedir, né, uma direção daquilo que Deus tem pra mim. E dá certo, realmente, assim, é do Senhor. Falo assim que hoje, olhando de onde realmente eu vim, de tudo que eu saí, do que eu era, uma família muito humilde, muito humilde. Minha avó não escreve o nome dela, sabe? Mas é uma família pequena, mas que sobre todas as dificuldades, todo mundo conseguiu muito. Minha mãe mesmo me conta da vida dela, eles moravam em casinhas de palha. Hoje todo mundo na minha família tem casa própria. Então eu falo assim, que realmente quebrando ciclos, né? Eu falo que eu vim para isso. A maternidade me fez isso, porque foi quando eu realmente pensei assim, eu não posso ficar como eu tô, dentro de casa, de braços cruzados. Meu filho precisa de mim. Eu preciso de mais, preciso de ser um exemplo. E ele é a maior força disso, com certeza é ele, esse orgulho para ele. E assim, disso que você está falando é muito legal porque a gente não funciona igual, ainda bem por isso, né? Ainda Sim. bem que nós não somos todos iguais e que bom que você entendeu o seu funcionamento. Eu É. demorei muito tempo, eu comecei a fazer terapia tem um bom tempo, mas eu demorei muito tempo para aceitar o meu funcionamento. Porque antes eu me comparava muito mas as pessoas fazem assim, elas projetam. Quando eu entendi o que era meu e que eu tinha que funcionar para mim. Igual você falou, olha, e eu também faço a mesma coisa. Eu sempre coloco os meus sonhos, meus projetos na mão de Deus. Eu oro antes de fazer as coisas. Até antes de fazer essa live, meu marido estava orando comigo. Porque eu acredito que quando Deus vai na frente, ainda que nós não somos perfeitos, mas quando ele vai na frente, ele vai nos guiando, nos dando sabedoria, né? E Sim, tem uma exatamente. coisa muito linda que você está falando, que eu estou vendo, que é a sua essência. Eu quero até te perguntar da sua essência, aquilo que você não perdeu, que você olha e fala assim, bom, isso é meu e eu tenho orgulho disso. Olha, eu acho que a única coisa que eu não perdi é justamente isso, a minha vontade de vencer, de crescer. Eu falo que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. E eu sempre fui muito sonhadora. Mas eu sou Você aquela acredita, sonhadora né? que eu sonho e eu corro atrás. Eu não tô falando assim para ser bonitinho. Eu realmente sou de correr atrás. Por exemplo, eu tinha muita vontade de conhecer os Estados Unidos. Eu falo assim que se outras vidas existiu isso, eu morava lá, porque eu sou apaixonada, eu tenho uma atração por aquele país. E eu tinha muita vontade de conhecer lá. E aí, um dia, numa terapia, eu conversando com a minha terapeuta, até e a gente falando sobre sonhos, e que considerava impossível. Eu falava assim, nossa, um sonho era conhecer Nova York, que não sei o quê. E aí ela falou assim, por que não? Aí eu falei, sabe quando parece que aquele sonho é pra todo mundo, mas não pra você, mesmo você sonhando? E eu batalhei, menina. Do nada, eu vi um senhorzinho que se formou em zootecnia aos 50 anos. Eu falei assim, gente, ele com 50 anos se formando, por que que eu não vou fazer o inglês, que era uma outra coisa que eu tinha vontade, não tinha condição. Entrei pro curso de inglês, aí eu faço inglês. Consegui correr atrás, fiz consórcio, fiz caixinha de guardar dinheiro, fui para os Estados Unidos. Eu falo que os desejos mais íntimos do meu coração, Deus realiza. Eu comento com as meninas que não tem uma vez que eu não vá num supermercado, eu juro por Deus, que eu não lembre disso. Eu achava chique eu ir no supermercado e eu ver as mulheres fazer compra e guardar as compras no porta-mala. Eu achava aquilo muito chique. Eu falava assim, nossa, quando eu tenho um carro, eu vou no supermercado fazer compra e guardar no porta-mala. Eu achava aquilo no máximo. Toda vez que eu vou no supermercado, que eu pego a minha compra e eu guardo no porta-mala, eu lembro disso. E eu falo, foi sonhos pequenos e bobos que Deus realizou pra mim, né? Que Que igual eu na andava verdade numa não é bobo, pincinha. né? Não, porque igual eu falo, Não. é tão pequeno, mas o Senhor faz questão. Peraí, vamos fazer isso? Eu falo assim que Deus me capacita para realizar isso, E o sabe? mais lindo disso, Ramira, é porque assim, é tão teu que às vezes a gente olha uma foto, a gente não imagina.
aquilo que é tão grande, porque Sim, a beleza, suas fotos são lindas, vi sua viagem para os obrigada. Estados Unidos, ficaram lindas. Você é muito instagramável, né? Uhum. Mas assim, mais lindo ainda é saber como que nasceu, como que foi e que Sim, você inspira ainda outras pessoas, né? Porque exatamente. hoje as pessoas vêm assim, vêm pronto, falam, uau, mas quem tem contato com você, acompanhando você nas redes sociais e você falando isso agora, eu acreditei. E quem está nos acompanhando aqui, às vezes que está pensando, ai, a minha vida, já estou velha demais. Ai, Sim, todo dia é uma nova é um dia. oportunidade de você acreditar nos seus sonhos, de você começar, né? E nada começa perfeito, não é sobre a perfeição, você Exatamente. começar e É. acreditar, né? E você é muito inspiração disso. Hum. E isso é lindo mesmo, é uma essência assim muito, muito maravilhosa e assim muito E lindo mesmo eu, isso que você está eu tenho contando. uma. Quando eu comecei mesmo a vender acessórios em casa, eu tinha uma caixinha de madeiras, que ela tinha várias gavetinhas. Uma caixinha. Aí uma gavetinha eu colocava brinco, porque era tão pouquinho acessório. E eu colocava, né? Até hoje eu guardo essa caixa. Faço questão de ter ela. Eu tenho uma foto com ela. Eu andava com essa caixinha, eu colocava, eu tinha uma bizinha. E eu colocava entre as minhas pernas, assim, na bizinha, assim, e ia, porque eu segurava ela com as pernas. Caixinha de madeira, eu ia no posto de gasolina, eu ia fazer entrega. Então, assim, aí hoje, daquela caixinha de madeira, hoje tem uma loja, que, por sinal, assim, é a loja dos meus sonhos. Consegui reformar, fazer ela do jeitinho que eu E não queria. só a loja você conseguiu fazer uma carreira, porque a carreira digital influencer também é uma Sim, carreira. E é bem uma carreira difícil. muito difícil, que inclusive é a próxima pergunta para você. Como que foi começar a ser digital influencer no interior? Os julgamentos, como você lidou com isso? Complicado. Justamente porque na época que, quando eu comecei a fazer isso, eu nem vendia acessórios, eu fazia fotos para uma loja aqui, o nome da loja era, na época era Júlio Vasconcelos, era uma loja muito grande, e eu só modelava. E disso comecei a fazer algumas divulgação, algumas outras coisas. Na época era só eu e a Laila, uma outra moça aqui na cidade, que fazia essa divulgação, esses Inclusive, treinos. a próxima entrevistada é a Laila. Eu É, também que gosto, massa, quero aham, também acompanhar. gosto muito Era dela. mais, era eu e ela na época. Só que eu tinha complicações, que era, por exemplo, o Ravi era muito pequenininho, meu filho não tinha nem um ano, eu tinha uns 10, 11 meses. Ele era pequenininho. Meu esposo não gostava que eu, né, A participasse dessas coisas, exposição, fizesse, né? porque na época, tipo, vamos falar disso há 8 anos atrás, 7 anos atrás, isso não era uma profissão. Até hoje tem os seus tabus, né? Era como se fosse uma exposição. Não era legal. Então, eu tinha dificuldades em conseguir me entregar para o trabalho porque eu tinha a demanda da maternidade. Então, não dava para ficar deixando meu filho, eu amamentava, essas coisas. E aí foi quando realmente que entrou a questão de trabalhar nessa área, dos acessórios, das vendas, para praticamente conciliar. Hoje eu falo que eu nem vou tanto atrás dos trabalhos mais, porque a minha loja tem uma demanda muito grande, porque eu Uhum. faço questão de fazer o marketing dela, né? E eu sou a cara do meu negócio, eu tenho Marketing, que ser assim. compra, Compra. né? O trabalho que não é mostrado, que é Aham, exatamente. Eu financeiro. sou a menina do financeiro, a menina do marketing, a menina das compras, literalmente isso. Mas sempre que dá, eu participo. Aqui na cidade também eu ganhei, né? Participei de uma premiação, uma moção de aplausos, também como influencer. Agora, no finalzinho do ano, também fui convidada para receber também uma premiação na Alego, na Assembleia Legislativa, também como influencer na cidade. Ano passado fui embaixadora, né, da Agro São Luís na cidade, a convite da Prefeitura, da Câmara Municipal. Eu Então, vi, assim, foi vai muito puxando. legal. Sim, uma Sim. coisa puxa outra. Eu falo que sim, isso agrega pra gente, traz, né? Eu sinto muito honrado porque traz um valor de um reconhecimento de um trabalho que é diário. Então eu fico bem contente com isso, né? E além de, como eu falei, que é uma coisa que eu gosto muito, que é mostrar a minha rotina. É de treinar, é de maternar, sabe? De Como que você trabalhar. lidou com as críticas? Ai, ficava nervosa. Não vou É. ficar chateada, porque é aquilo, a gente acredita tanto que possa dar certo, ou tipo, nossa, mas eu tô fazendo tão bem feito, e enxerga tanta coisa boa nisso, e aí muitas das vezes essas críticas vêm para te diminuir, E é sempre né? das pessoas mais próximas, né? Normalmente quem te Infelizmente. apoia são pessoas de fora. Exatamente, infelizmente é assim. Até mesmo, por exemplo, na época mesmo que foi para mim trabalhar, eu lembro que meu ex falou assim: mas pra que você vai mexer com isso? Fica quieta. Ah, mas eu quero. E era uma necessidade assim tão grande. Eu falei assim: gente, meu propósito é crescer, é ser grande. E eu falei assim: não, isso aqui não é para mim, não. Eu queria muito, eu sempre fui muito ambiciosa para crescer, para ser a melhor, para me destacar.
E é justamente sobre isso. Às vezes o apoio que você espera, você não tem. Só que aí, em vez de muitas das vezes aquilo me diminuir, me retroceder ou fazer eu desistir, eu sou birrenta. Aí é que eu quero. Aí é Foi que um eu vou atrás. combustível para você. Era um Amiga, estímulo. e é engraçado que eu converso muito isso com os meus pacientes. Até hoje, na consulta, eu conversei isso com a paciente. Sobre você acreditar em você, independente da opinião dos Sim, outros. Porque a opinião dos outros, ela tá muito sujeita a, assim. Hoje você tem sucesso, hoje as pessoas te aplaudem. Mas lá no início, talvez as mesmas pessoas que te aplaudem hoje não te exatamente. apoiavam. Então, Exatamente. assim, só que a gente precisa acreditar na gente. Às vezes, quem tá ouvindo aqui, as mulheres que estão nos ouvindo, você não precisa que o outro valide o que você tá sentindo. Não precisa que o outro fale, é isso mesmo. Porque se você não acreditar em você, ninguém vai. E Ninguém foi vai. isso com você, né? Você acreditou em você. Hoje a gente vê frutos e fala, uau! Mas lá no início eram pedras. Sim, eram pedras e pedras grandes, porque, como você acabou de falar, uma coisa é alguém de fora falar algo, mas às vezes receber isso de quem você queria, um acolhimento, uma força, um apoio, é mais difícil, é Sim, mais principalmente complicado. quando vem Porque da família, né? o emocional se abala, né? Fica muito sentido. Na época mesmo que foi para me fazer isso, minha mãe foi para iniciar mesmo com as vendas dos acessórios. Minha mãe mesmo foi quem me apoiou, tudo. Mas eu sei que lá no fundo tinha aquele medo. E se não der certo, Sim. né? Então, automaticamente já ficava na minha cabeça, eu vou ter que fazer dar certo. Eu sempre brinco assim, que eu não tenho escolha. Eu tenho que fazer dar certo, E né? assim, Ramira, eu noto muito que a gente, no Brasil principalmente, né? A gente é muito dependente da família. Eu também tive que quebrar algumas coisas, por exemplo, até quando eu me formei e meus pais, eu sempre oro muito, né? Como eu falei, e aí Deus me deu o direcionamento de vir trabalhar no interior. Eu fui criada em São Paulo, capital. Nossa, Então, depois vou Goiânia, depois fui para Uberaba. Então, assim, quando eu fui para o interior, para mim também foi um choque. Mas como eu sempre ouvia a voz de Deus, e sempre assim, a cada passo que eu fui dar, e eu não entendia ali no início. Mas depois as coisas foram dando certo, os caminhos foram abrindo. Hoje eu entendo perfeitamente porque, tudo como, isso. mas no início foram críticas. Às vezes Exatamente. ainda tem críticas, mas um dia a minha psicóloga falou assim para mim: até quando você vai deixar de viver a sua vida pelos outros? Exatamente. E aí, Que é um quando eu ouvi peso, né? aquilo, eu falei assim: não posso mais. Eu não posso mais deixar de viver os meus sonhos. Eu não posso mais. E a gente é doloroso, porque eu imagino que esse processo para você, para mim, foi extremamente doloroso. Romper Ixi. padrões, como você estava falando, Aham. é muito doloroso, mas os frutos, eles são doces. Então, eu Muito falo isso também. doces. Eu comento às vezes até com a minha mãe, assim, eu falo assim, mãe, muitas coisas assim que eu vivo é porque eu tive que fazer escolhas duras para eu poder viver. Às vezes, nossa, mas olha lá, tá viajando, mas ninguém imagina quantas coisas eu abri mão para Você poder fazer aquela renunciou, viagem. né? Eu lembro mesmo que quando foi pra gente fazer essa viagem, eu tava juntando dinheiro. E foi uma época todo mundo viajando. Todo mundo, Araguaia, todo mundo tal. E a gente passou o mês inteiro em casa. E eu fazendo consórcio, eu guardando dinheiro, juntando dinheiro ao máximo. Por quê? Porque eu queria muito fazer essa viagem. Então, assim, muitas das minhas realizações é acerca disso. Às vezes eu passo privações que os outros nem sabem, mas para mim realizar algo que lá na frente é só um feito para eles, mas que para mim teve todo um trabalho duro, sabe? Eu falo muito disso, que eu planto hoje com dores, seja como for, eu me dedico muito para isso e eu oro a Deus para que o Senhor me honre, me abençoe os meus sonhos, meus projetos, porque me dedicar para isso, eu me dedico. Como você falou, tem dia que você não tá bem, tem dia que eu tô tão cansada, Luiz, que a minha vontade é ficar realmente em casa, deitada em posição fetal. Aí eu falo assim, mas eu não tenho escolha, eu tenho que correr atrás. E eu levanto Principalmente devagar e passando vou. pela luta que você está passando Sim, agora, né? muito difícil, Porque porque eu falo assim que, principalmente nessa situação, eu vou me colocar assim acerca disso, porque é tudo muito novo para mim, né? Para mim sair de casa, de uma casa com o meu filho, só eu e ele, para ter que lidar com o meu emocional que estava péssimo e cuidar do emocional do meu filho. fora os julgamentos, as Fora os pessoas ficam julgamentos, te fora. perguntando, né? Exatamente, uma fora pergunta, fora evitar pergunta, fora evitar mais problemas, fofoca, e ainda ter que trabalhar, ter que prover para mim, para ele. Então, assim, tudo muito novo, tudo Mas muito, sabe o muito que é novo. muito legal, Ramira? É porque você é corajosa. Tem um versículo que fala, seja forte e corajosa. Sim, Eu escuto muitos meus pacientes, às vezes quem está nos ouvindo aí também. Eu não faço isso, porque vão pensar.
Mas Exatamente. aí, em troca do que vão pensar, desperdiça a própria vida numa infelicidade. Em É, troca do que vão pensar, deixa de ser. Começa a se suprimir. Chega muitos pacientes para mim ansiosos uhum, que assim, que eu falo para a sociedade é porque você se trancou num quartinho, você trancou o seu eu aí dentro num quartinho te e começou anulou. a viver a partir do que os outros vão pensar. Sendo que, na verdade, o que os outros vão pensar dura um dia, amanhã tem outra novidade, E né? é, e é realmente sobre isso, porque não, a vida não para, né? É um ciclo contínuo e realmente foi sobre isso. Eu ainda tentei evitar muitas coisas, né? Já vai fazer 3 meses que eu me divorciei, me separei, né? Estou em processo de divórcio ainda e é sobre isso. Eu ter que lidar com evitar problemas, manter a sanidade por mim, pelo meu filho e se preparar para o futuro. Porque até nisso eu vejo a questão dos sonhos. Eu tive que reprogramar a rota, reprogramar os meus sonhos, as minhas metas, né? E realmente reavaliar o que que era para agora o necessário. Eu, por exemplo, quando saí de casa, estava morando em um apartamento minúsculo, qualidade de vida péssima para mim, para o meu filho que tinha um outro estilo de vida. E aí ontem eu consegui me mudar para uma casa. E aí hoje mesmo meu filho já acordou animado e brincando, e aquilo me trouxe uma alegria tão surreal porque você passa a ver felicidade em pequenos detalhes. Eu mesmo já tô assim, minha cabecinha ferve, eu não paro, né? E aí já pensando o que que eu vou fazer daqui para frente, o que que eu vou organizar, o que que eu posso fazer por mim, por ele, o que fazer no trabalho. Domingo mês passado, minha amiga foi tomar um café comigo de tarde, meu filho não estava comigo. E ela sentou lá, a gente batendo papo, conversando, tal, tal. E aí eu até brinco com ela, em um café da tarde nasceu um outro CNPJ. E eu e ela juntas, né, criamos ali na hora, fizemos uma compra, vamos abrir um outro negócio, eu e ela juntos, que a gente ainda vai lançar, tá esperando organizar tudo para poder Que lançar. legal. Então, assim, a gente não para. Eu falo assim que em meio às adversidades, não parar e essa busca incessante por eu mereço mais, eu posso mais, eu consigo, acredito em mim, a gente vai fazer, vai dar certo. É realmente combustível, é Deus na E é frente não que dá aceitar os certo. diagnósticos da vida, né? Eu tô te escutando falar, às vezes tem gente que tá acompanhando a gente que te acompanha, que às vezes pensa assim, ah, pra ela foi tão fácil. Né? Nunca! Não foi fácil, é que você não aceitou os nãos que a vida tentaram Sim. te dar. E pra quem tá nos ouvindo, eu falo pra vocês também, não aceitem. A vida ela vai ter obstáculos, mas você precisa entender que você não é vítima da sua vida, mas você é protagonista da sua vida. Eu sempre falo isso Amém. para os meus pacientes. Deus sonhou um dia com você e Deus não comete Amém. erros. Antes de você vir para a terra, Deus tinha um propósito com você. Às vezes você fica aí em casa, fechado, com baixa autoestima, escutando um monte de mentira que o diabo vai contando. Mas isso não é verdade. Porque dias difíceis, a Ramira tá contando a vida dela aqui, né? De vários dias difíceis. Eu tenho vários dias difíceis também. Só que a coisa é o seguinte: é você olhar com fé e falar assim: não, isso eu não aceito Não e se aceito. levantar. Exatamente isso. E é sobre isso, é bater o pé e realmente entender o que você realmente merece. E até acerca disso, sabe, Luiz, das minhas dores. As dores que estão escondidas, as dores que não foram explanadas, as dores que não foram faladas, ou até mesmo as que as pessoas não conhecem, porque a rede social ela entrega o que a gente quer A mostrar. beleza é o sorriso no É rosto. exatamente, né? O que eu realmente vivo, as minhas dores mesmo, que eu tenho que lidar, os meus medos, os afrontes do meu dia a dia mesmo, ninguém nem imagina, porque eu não mostro. E até porque tudo posso, em tudo me convém, como eu acabei de falar. Mas igual você falou, para mim é muito forte isso. Eu mereço mais, eu posso mais, vai doer. Eu tenho duas escolhas. Eu permaneço do jeito que estou e sofro, ou eu sofro, arregaço a manga e posso mudar, posso conquistar mais. Eu vejo muitas mulheres, né, esperando assim, de relacionamentos, um príncipe que vai chegar, vai salvar, vai mudar a vida. Uhum. E todos vão se frustrar, porque colocar depositar o seu sentimento no ser humano é frustrante, porque o ser humano não é falho. E escutando você falando aí, eu falo muito isso com as minhas pacientes. Você não precisa esperar ninguém chegar para te salvar. Hoje você é adulta e é você que vai construir. É você que vai pegar na sua própria mão e se tirar daí. Às vezes as pessoas vivem ansiosas, vivem infelizes
Porque estão esperando algo milagroso acontecer, quando na verdade o maior milagre é você sentar com você mesma. E isso é muito lindo em você. Porque existe muita gente que é muito boa para os outros. Então, sua amiga tá com problema, amiga, não sofre. Mas aí, quando é a pessoa mesmo, em vez de falar como você tá falando aí, eu mereço mais. Não, você não vale nada. Você altos pensamentos, né? A pessoa fala pra si mesma, Sim. ah, isso é um fracasso mesmo. Quando na verdade, se você não sentar consigo mesmo e falar, ó, eu quero ir para os Estados Unidos. E se eu não Vou fizer algo fazer. para me mover para ir para os Estados Unidos, eu não vou. Exatamente. E é sobre isso. Até mesmo nessa situação que eu tô passando, é saber filtrar aquilo que você tem que levar para si. Porque é tão forte o que o outro diz sobre você e você tem que realmente entender até que ponto isso pode definir quem você é. Eu acredito nisso. Porque eu preciso acreditar em mim. A partir do momento que eu passo a duvidar, a me diminuir, a entender, tipo assim, que eu não sou capaz, mas será que eu vou conseguir a ter dúvida de mim? Até isso é um problema. Eu brinco, eu tenho uma amiga, todo mundo conhece que é assim, a pessoa assim, do meu peito, que é a Daniele. Chegava em dias que eu chegava tão desacreditada de mim, em meio à confusão de sentimentos, mas eu não vou conseguir, mas eu não posso. E até isso, ter também alguém do lado que fala assim, mas você consegue, vamos orar. E me voltar para Deus. Como isso fez diferença em me fortalecer em espírito? Vou te dizer que eu tô 100%, tem dia que eu choro. Tem dia que eu esgoto assim, Normal. aí eu choro, choro, choro. Aí eu volto assim, agora vamos lá. Aí eu rompo tudo e sigo. Então, assim, fortalecer o meu emocional, fortalecer a minha mente, entender realmente, eu tracei na minha cabeça aquilo que eu quero e eu não vou parar enquanto eu não conseguir. Entender que eu mereço isso e correr atrás, definir que é isso que eu quero pra mim, fez toda a diferença, porque você não para. Aí nesse momento você pode, o outro pode dizer o que for, pode tentar te atingir, sua família não apoiar, podem falar o que for, mas você sabe o que você quer, o que você merece e quem você é. Fez tudo, toda a Tem, diferença pra mim, sabe? tem um versículo e ele fala assim: a casa do luto é melhor que a casa da festa. Hoje as pessoas querem muita alegria, querem dias Sim. bons, mas os ensinamentos que a gente tira nos dias difíceis, eles são valiosíssimos. Então você falou, eu choro, que bom, porque hoje as pessoas querem viver, parece que dopadas, elas querem viver Sim, mentiras, né? é Tá o verdade. tempo todo feliz, o tempo todo sorrindo, o tempo todo em conquista. Ninguém tem isso na vida. E aliás, se a gente não tem dias difíceis, a gente não cresce. Eu olho Não. para minha vida, sabe, Ramira? E quando eu deixei Deus organizar a minha bagunça também, lugares, coisas que eu achava assim, ah, isso pode jogar fora, porque foi o pior momento da minha vida. Quando ele organizou, eu vi que eram colunas essenciais. Sem aquelas colunas, a minha casa não estaria de pé. E foram Sim. estacas muito importantes. Então, se você chora, se tem gente que está nos assistindo que também chora, que está Uhum. passando, aprenda. Aprenda o que a casa do luto pode te ensinar. E É. utilize isso com sabedoria, porque isso vai ser estaca fundamental na sua vida. Sim. Queria te perguntar, o que é que mais cansa sua mente hoje? Eu mesma. Eu acho que é isso. Eu falo, eu não sei descansar. Eu acho que ainda é um problema que eu precisava tratar, assim, em mim. Que eu não consigo ter aquele momento de descansar o corpo e a mente. É como se eu me sentisse fútil. Acaba que também essa busca incessante por conquistas também me atrapalha um pouquinho por desacelerar. A necessidade de estar sempre inativa, fazendo algo igual, por exemplo, vem um fim de ano, eu trabalho igual a louca, eu adoro. Aí quando passa que vem aquele paradão, aquela tristeza, nossa, parece que eu fico assim, quieta, angustiada, porque eu gosto de estar sem Mas movimento. você sabe de onde que vem isso, Ramira? Vou até conversar com você aqui, que eu falo muito, né? Quando vem com essa queixa pra mim. Acontece o seguinte, quando a gente não aprende que o nosso amor é a função, a gente entende que para ser amada nós precisamos estar fazendo alguma coisa. E quando a Sim, gente fica parada, a gente se sente inútil. Porque a gente não entende que a gente é amada, que a gente tem valor, não é pelo que a gente faz. O que a gente faz é muito bom, mas é o que a gente é. Eu sempre dou esse exemplo. Eu ouvi esse exemplo um dia de uma juíza. Ela se tornou juíza, mas ela nasceu no lixão. Ela catava coisa do lixão quando era pequena. E ela fala isso. Ela falou que Deus falou assim para ela: um anel de ouro, a aliança, não deixa de ser ouro se ela tá no meu dedo ou se ela tá no lixo, porque é a composição dela.
Seu valor não está naquilo que você pode proporcionar, não está naquilo que você pode dar, em quem você é. É quando Deus formou você, nas coisas que Ele colocou em você. Quando você começa a entender isso, você para de. Eu tive até um burnout, porque eu também vivia desse jeito. E você para de ver uma autocobrança do tipo, eu preciso dar resultados. Porque vem até Exatamente. uma coisa assim do tipo, mas aí eu vou descansar. Eu me lembro que antes de eu começar a ter esse burnout, Deus falou assim pra mim: agora eu vou te ensinar o que é descanso. E eu gosto muito de pesquisar o significado das palavras. Eu fui lá e pesquisei o significado de descanso. Eu falei, eu não sei fazer isso. E aí eu entendi uma coisa. Não era na minha velocidade, não era o quanto eu fazia mais, que eu ia ser mais abençoada. Uhum. Mas quando Deus vinha e fazia eu entender quem eu era no meu ser, então aí sim eu tinha sucesso. Porque todo o resto é com as minhas mãos, mas o meu ser, quem fez é Ele, e você também. Talvez seu descanso tá precisando vir do lugar de filha. Talvez você não tenha sido tão filha, às vezes não teve um pai presente, não sei sua história. Exatamente, não tem. Mas quando a gente não teve um pai presente, a gente não sabe deitar no colo e falar assim, pai, cuida de mim. Teve isso. Uhum. Então, E é assim, verdade. só que hoje você tem. Hoje você tem um Deus Amém. e esse Deus cuida de você. Amém. E talvez você esteja precisando experimentar um lugar não de ouvir assim, ó. O funcionário, ele trabalha para o chefe. Mas o filho, ele trabalha com o chefe. Você é filha. Você não precisa Amém. ficar batendo ponto, batendo horário, ficar Uhum. ali pensando, eu vou fazer mais porque eu vou ser mais abençoada. Não, já é tudo teu. E você ainda não se deu conta que para você se assentar à mesa como filha. E às vezes tem um monte de mulher aqui também que vem, né? Hoje, infelizmente, a gente tem esse histórico de muito abandono paterno e de mulheres que não sabem descansar. Uh, eu tenho relatos, esses dias eu estava tratando uma paciente que ela tem funcionária e ela não deixa a funcionária dela trabalhar, ela É fica em pior que cima da eu. funcionária. Então, assim, filhos, aproveitem. Descansar é tão um mandamento que Entende? foi o sétimo dia. Deus É, não precisava descansar, mas Ele ensinou a gente. O descanso faz parte do renovo. E descansar não é você, eu vou parar de cuidar das coisas. Não. É você confiar que aonde a sua mão não vai, a de Deus vai. Aonde o seu amém. pé não vai, de Deus alcança. É, e eu preciso trabalhar mesmo em mim, porque é uma dificuldade que eu realmente tenho. Mas Ai, descansar. é Aí muito, acaba que, né, assim, amada? tem dia que o emocional. E igual eu falei de dias de chorar mesmo, essa semana foi um dia mesmo. Eu acordei, era 3:30 da manhã, porque minha assessora ia fazer compra em São Paulo pra mim, começava na madrugada. Eu tava acordada desde 3:30 da manhã e foi um dia assim tão pesado, foi acontecendo um monte de coisa. Meu carro apresentou um problema e foi tanta coisa assim que aconteceu. Eu chorei. Aí eu comecei a chorar. Eu mandei até mensagem pra Dani que eu só sabia chorar. Eu só quero chorar, chorar, chorar. E realmente é tanto cansaço, tanta pressão em cima que até eu mesmo coloco em cima de mim, de tanta coisa, Sim. tanta correria, tanto problema, que uma gotinha d'água ali é motivo de chorar. Entendeu? E literalmente nesse dia mesmo foi isso. E era o que eu precisava fazer, trabalhar mais isso, de me dar. Eu não me dou ao luxo de, por exemplo, vou levar meu filho na escola e vou vir para casa e ficar um pouco deitada. Ou então, é fim de semana, se você perguntar assim, que série que você vê? Nenhuma. Porque eu não consigo trabalhar isso de vou ligar a televisão e vou ver a televisão. Parece que aquilo ali me dá uma agonia, eu levanto, eu vou nisso, eu quero mexer na coisa, porque eu não consigo realmente trabalhar essa calmaria em mim, sabe? Eu mesmo me cobro muito, Luiz. Você Isso falou que aí você é faz terapia, né? fácil. É muito importante você trabalhar na sua terapia, isso é a questão de valor, sabe? Às vezes a rejeição, ela gera três principais raízes, né? É o orgulho, o perfeccionismo e o vitimismo. É como se você falasse assim, ninguém cuidou de mim quando eu precisei, né? Não foi o cuidado que eu precisava. Então agora eu nunca mais vou deixar a minha vida na mão de ninguém. É tipo E isso. essa dor, ela gera um impacto muito profundo, porque a gente não se permite ser cuidado nem por Deus. E eu vejo isso, por exemplo, eu casei recentemente, né? E tirei uma lição muito grande disso, do casamento. Porque, de repente, eu tive que confiar minha vida em alguém. E eu também não conseguia fazer isso. E aí Deus foi me ensinando isso que eu estou te falando. Eu estudo também a parte mental, né? De entender cuidado. Que às vezes a gente precisa soltar. E que às vezes o outro vai fazer até melhor do que a gente.
porque nós temos dons diferentes, ainda bem por isso, É né? verdade. Ainda bem por isso. Confiar. Agora falando de negócio, Ramira, Adoro, conta adoro. pra mim qual que foi o erro que mais te ensinou, assim, olha, esse erro eu aprendi. Deixa eu ver um erro que eu aprendi bastante. Eu acho que no dia a dia, o medo. Até isso, você acredita? De esperar muito a aprovação do outro para saber se eu realmente conseguia. Exemplo para você entender do que eu estou falando. No início mesmo, quando eu comecei, lógico, minha questão financeira era bem reduzida, então eu tinha pouco acessório, pouca peças para poder oferecer. E eu demorei a perder o medo de arriscar. E até hoje ainda tenho um pouco. De tipo assim, olhei, nossa, amei esse brinco. Mas será que eu levo? Mas será que eu levo só um ou dois? Então, assim, o medo realmente ele é um erro que eu trabalho de às vezes não pegar aquilo ali como lição de, nossa, mas deu certo outra vez e vai dar certo de novo. Com certeza foi um dos maiores erros, foi de lá no início, principalmente, não ter lidado melhor com isso, com o medo de arriscar, de comprar sem medo, de para vender e tudo. Porque quando eu comecei mesmo, era só eu e uma outra loja aqui. Então era para mim ter despontado muito mais. E eu tinha muito medo queria crescer, mas tinha medo de arriscar para isso. Eu entendo hoje que se eu não arrisco, eu não cresço. Hoje eu tenho esse entendimento, E sabe? qual estratégia você poderia falar assim, olha, isso foi uma virada de jogo pra mim? A virada de jogo, mostrar o meu. Mostrar que aquilo que eu vendo é o que eu gosto. É um diferencial muito forte. A gente vê isso em grandes marcas e a gente que é pequeno. Eu falo até mesmo para as pessoas, mas é porque eu tenho vergonha de aparecer. A gente vê muito falarem isso e é real. Se eu postar que eu estou usando essa blusa, não porque, nossa, ela é a tal, mas não é. As pessoas sentem Não, porque quem segurança. te acompanha gosta daquilo que vê. É muito, isso para mim foi um diferencial muito grande. Eu mostrar aquilo que eu realmente gosto, que eu uso e que eu quero te oferecer, porque você vai ficar linda, você vai ficar maravilhosa. Passar essa autossegurança para você também, de bom gosto, de vestimenta, de lifestyle, de tudo. Eu acho que foi a virada de chave. Quando eu comecei a mostrar que o que eu usava era legal e ia ficar ótimo em você também. Porque às vezes E as é uma pessoas da... pensam, nossa, vai ficar bonito na Heloísa, porque a Heloísa é magrinha. Nossa, vai ficar bonita. E assim, é uma coisa que eu tento mudar isso, é a percepção das pessoas de se inferiorizar. Porque vai ficar bonito em mim e não vai ficar nelas. Entendeu? Tanto que aqui lá na loja, a gente tem, eu, a Dani, tem a Daiane e a Laísa. A Laísa mesmo é minha. A Daiane, inclusive, é ex-namorada de um primo meu. Eu conheci Sim. você através dela. E são corpos diferentes, né? E é uma coisa muito boa também, porque, por exemplo, a Daiane, ela tá vestindo um 38, a Dani veste 36, eu 36, 4, a Laísa veste 46. Tem vezes que vem um vestido que nós todas fazemos provador daquele vestido, justamente para quê? Para você entender que fica bom em mim, vai ficar na Laísa, vai ficar em você. Eu acho que foi uma virada de chave legal, que funcionou muito pro meu negócio. Foi isso, foi quebrar esse tabu de que vai ficar bonito na menininha do corpo magro, não. E é por isso que eu falo que vai lá na loja e sai pronta. A ideia de vender um combo, uma consultoria, vender realmente um bem-estar. De vestir. A gente fala assim, a Dani, a gente até ri. A Dani fala assim: tu não vai sair daqui da loja feia, porque depois você vai sair, vai falar que comprou a roupa aqui, o povo vai falar que ela vende roupa feia. E é real, gente. A gente até brinca, coloca um cinto, coloca um acessório, a gente deixa pronto para você idealizar mesmo, que vai funcionar, vai ficar bonita. Isso com certeza funciona muito. E é uma estratégia de marketing hoje, quando você tem consultoria de marketing, isso é muito falado no marketing. Você não vende produto. Hoje as pessoas querem saber o que você come, o que você Aham. acredita, o que É, sabe. E assim, isso acaba fazendo a conexão que você não está vendendo mais o produto. Você vende você, né, Ramira? Acaba que sim. você vende você. Exatamente isso. Foi igual, por exemplo, eu, mas a Dani estava comentando sobre isso, e é tão legal que as pessoas compram a ideia, e eu adoro quando uma cliente fala assim, não, eu gostei, eu achei bonito, mas eu vou testar em mim. E quando a pessoa testa, funciona, e ela dá aquele feedback positivo, nossa, até arrepio, menino, então acho que é trem bom. É gratificante funcionar assim. Uma vez mesmo, teve uma cliente que ela levou uma roupa e ela não gostou, o marido, na realidade, não gostou. E ela voltou na loja chorando.
porque o marido dela não tinha gostado da roupa e ela era mais gordinha. Eu falei, ela falou assim: não, eu vou lá, vou ver o que eu arrumo. Então, eu falei assim: não, você não vai sair daqui da loja desse jeito, não. Vem cá, vamos pensar em outra coisa aqui. E eu lembro que era época de pecuária, isso, e ela foi, entrou, e eu fui testar umas roupas, coloquei uns acessórios nela e funcionou. E eu lembro que ela foi embora e me mandou mensagem, falando que o marido dela tinha gostado, tinha achado bonita, ela tava numa alegria. Naquele momento ali você vê que você não vendeu. Você entregou ali Você uma transformou, alegria, você sim, transformou um momento que você tava. mexe com a autoestima das mulheres Sim, de exatamente. hoje. É gratificante demais, é muito bom. Ramira, qual dica você daria para quem está começando hoje? A dica crucial: se joga na rede social, seja autêntica, não tenha medo de arriscar e seja você. Um personagem não se sustenta e pessoas gostam de pessoas. Eu adoro pessoas, eu gosto de gente como a gente, seja ela do modo que ela é. Eu acho que ser quem você é vai trazer identidade para o seu negócio, ele precisa se parecer com você, vai trazer identidade para até mesmo você melhorar como pessoa e melhorar como profissional. É, para Uhum. mim, o ponto crucial, ser quem você é, sustenta tudo. Ramira, qual a verdade que a vida te ensinou e que não cabe em um post? A verdade que eu preciso ter fé, que eu não posso me diminuir, me abalar, e que eu posso por mim, que Deus me dá o chão, eu dou os passos, e que as minhas dores o outro não pode ver, mas as conquistas sim, e elas vêm daquilo que eu acredito e busco. Você sabe, tem até um versículo, agora eu não vou lembrar aonde é, mas que as folhas, né, e as coisas amargas, o sentido dele, as pessoas não veem, mas os frutos doces todos querem, Todos né? bem. Uhum. E quem é você por você? Como se você se definiria? Como que eu me defino? Nossa, é até difícil a gente se definir, né? Parece prepotente, arrogante, Não, mas não. Eu não. me defino com a palavra foda pra caralho. Ótimo. É, como eu falo de onde eu vim, não me vitimizando, eu falo assim, a minha história em si. Até uma coisa que eu não falei no começo, morava eu e minha mãe numa casinha de madeira, no Pará, uma casinha de madeira, um chão verde, bater aquele escovão, menina, aquele ferro com bombril pro chão ficar brilhando. E eu tive uma infância muito feliz. Nós éramos muito humildes e eu falo que eu tive uma infância muito feliz de brincar, de tudo. Então, assim, lá de onde eu vim, para onde eu estou, minha mãe, lógico, assim, né, é minha referência como mãe, né? Batalhou muito, tudo. E eu me defino muito foda pelas minhas conquistas mesmo, por não desistir, por correr atrás, por ser uma pessoa que não cruza os braços, não se Batalhadora, né? vitimiza. Eu não me vitimizo com a minha dor, eu uso ela para melhorar quem eu sou e para conquistar mais, para provar que eu posso mais. Graças a Deus, Deus me capacita para isso. Então, assim, eu me defino assim, foda pra caralho. E qual frase você deixa aí para quem está assistindo? Frase ou dica ou alguma coisa para quem está assistindo a gente aí que você gostaria de deixar? A frase da minha vida, que eu já mencionei aqui, é a frase da minha vida. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, sonha mesmo, sonha alto mesmo, não economiza, não minimiza, se veja grande e corra atrás, porque eu acho que é assim, peça, acredite e receba. Eu peço muito para Deus, eu não economizo, eu tenho que Deus bate o pezinho para mim quando eu começo a pedir, porque eu não economizo, não pedir para Deus, eu falo, Senhor, tu és meu pai, então eu vou pedir para o Senhor. E eu oro E mesmo, eu você é um consagro, eu grande corro. exemplo de que é isso, né? É Se isso. alguém está precisando de olhar para alguma pessoa e se inspirar, você, né? Não Ai, sonhe agradeço. pequeno. Mas Amém. é verdade de tudo que a gente ouviu. Eu quero agradecer seu tempo, quero agradecer Imagina. você ter aberto aqui a tua vida, a tua história. Você é uma mulher inspiradora. Eu Obrigada. aprendi muito com essa live. Você é sinônimo de fé, de coragem. Desejo assim tudo de lindo na sua caminhada. Obrigada por abrir um tempo na sua agenda, um espaço. Tá convidada nos próximos projetos que a gente tiver. Com Vou entrar em certeza. contato com você.
Com certeza. Você tem uma loja, né? A gente vai deixar o Uhum. arroba, vamos postar no post, a live vai ficar Sim, salva. ótimo. Vou te convidar também para você deixar salva no seu perfil, deixar o arroba da loja dela, que é linda, tem umas coisas É lindas. bonito, vai ficar É bonito, muito amor. bonito mesmo. O provador dela, é como ela falou para vocês, realmente para todo tipo de corpo. Ela tem vários, assim, Encontra. várias Exato. funcionárias, né? São de vários Aham. tipos e ela sempre coloca as roupas com propostas. A Ramira também tem um conteúdo muito legal para quem não segue ela ainda. E, enfim, muito, muito obrigada. Que Deus abençoe sua vida, seu restante de Amém. semana, viu? Amém. Eu que agradeço o convite, porque a gente vem para um bate-papo, para um projeto, né, que é seu, e faz uma retrospectiva da vida, né? Sim. E é edificante para mim também. Quero agradecer, fiquei muito honrada, muito feliz, precisando a gente estar aqui. Adoro participar desses projetos, porque, igual você falou, vem para acrescentar na nossa vida e do outro. Agradeço demais, espero te receber depois lá, Com tá? certeza. Vou estar acompanhando aqui as outras lives também. Então tá bom. Semana que vem a gente vai estar com a Laila e eu vou encerrar a live, tá Tá bom? ótimo. Tchau, tchau. Obrigada, Heloísa. Tchau, Tchau, tchau. Até com mais, gente. Deus. Obrigada.